Hoje eu venho compartilhar aqui uma ideia minha que é para evitar problemas na hora de colocar cera nos quadros. Na maioria das vezes, quando a gente compra ou quando a gente fabrica a cera alveolada, ela vem maior do que o quadro. Além do mais, cada apicultor tem vários tipos de quadros que nem sempre é o mesmo tamanho. Às vezes a madeira aqui é mais espessa, ou até mesmo essa aqui. E aí nem sempre fica 100% igualzinho para a gente cortar todas as lâminas de cera e colocar para que ela fique assim, certinha dentro das madeirinhas, dentro do espaço. Até mesmo com o uso ocorre um certo... a madeira empena um pouco, né? Uma certa tortura. E aí quando a gente for colocar a lâmina de cera, mesmo que a gente cortar todas elas no mesmo tamanho, algumas vão encaixar, outras vão sobrar pedaços de cera, como um exemplo desse daqui, ó, que teria que ser recortada, que vai ser recortada lá embaixo também, e outras ficariam pior ainda, ficariam pequenas, que é desse tamanho aqui. Quando a gente corta ou pega uma cera pequena e usa ela desse tamanho aqui, às vezes a gente usa uma forma para um tamanho para cortar a cera, e aí na maioria dos quadros vai ficar faltando para chegar, ou às vezes vai ficar faltando aqui também na lateral, e isso não é interessante por diversos fatores. Primeiro, se for um quadro de melgueira, se for usado para centrifugação, ele vai quebrar com maior facilidade, porque a abelha dificilmente ela vai completar para chegar ao quadro aqui, o favo, e fornecer apoio aqui na madeirinha. Então, se o favo ficar nessa situação aqui, faltando espaço, se a lâmina de cera ficar nessa situação, faltando para chegar lá na madeirinha, lá embaixo, se a gente for centrifugar, ocorre muito quebra de favos. Da mesma forma na lateral de cá também, né, que ele não oferece aquele apoio de ficar apoiado aqui, a abelha chegar e construir os favos e colar tudo nas madeirinhas, né? O ideal é isso. Outra questão também é que a cera ficando desse jeito favorece mais que a abelha puxe favo de zangão, e aí quando ela começa a puxar, ela começa também a roer e puxar muito mais no quadro do que se ela já começar tudo no padrão de operária, tudo no tamanho de favo de operária. E também, além disso, também a perca de espaço, que aí seria menos espaço para as abelhas, já que se elas vão puxar favo só daqui para cima, vai ficar esse espaço perdido dentro da colmeia. Então, tanto no ninho quanto na melgueira vai ser um prejuízo para o apicultor. E aí eu tive uma ideia de inventar alguma coisa para que a gente pudesse cortar essa lâmina de cera para ela ficar no tamanho certinho do quadro, para que ela ficasse encaixada 100%. E já tentei diversas medidas, diversas formas de cortar essa cera, utilizando faca, estilete, mas sempre dá muita mão de obra, muito trabalho. E hoje eu venho compartilhar aqui essa ideia que eu tive com um soldador. Esse tipo de soldador elétrico é muito simples, baratinho, R$ 40 aproximadamente um. A gente encontra ele na maioria das casas de materiais elétricos e de materiais de construção também. Basta ligar na tomada e esperar um pouquinho para que a ponta aqueça. Outro detalhe, eu retirei a ponta dele vem como se fosse a ponta de um lápis, e aí eu passei no motorzinho esmeril para afinar a ponta dele e ficar tipo uma faquinha, para facilitar na hora que a gente for recortar a cera. E aí, com ele aquecido, basta a gente encaixar a cera na medida que no quadro. E aí, quando a gente joga a cera, a gente aproxima
da beirada aqui primeiro. Essa primeira medida que a gente deve levar em consideração. E aí basta passar a ponta lá na cera, que ele vai cortar certinho com a madeira. Depois desse primeiro corte, aí deve ser feito o encaixe da cera dentro do cortinho que tem aqui no quadro. Então a gente vai encaixar essa cera aqui para dentro. E aí depois da cera encaixada aqui dentro, a gente deve fazer o corte na parte de baixo lá do quadro. E aí depois de encaixado aqui na parte de cima, basta a gente recortar lá rente com a madeirinha. Mesmo se a madeira tiver alguma tortura, é claro que aqui a gente não faz 100% fazendo com a mão só, mas quando a gente estiver utilizando as duas mãos, esse corte sai perfeito. E aí pronto, é isso. Ficou certinho. Esse daqui ainda ficou um pouquinho de falha, porque como eu expliquei, foi com a mão sozinho. Mas no que a gente utiliza as duas mãos, o corte fica perfeito. E aí a gente não vai ter aquela perca de espaço e aqueles problemas que pode ter se a gente não colocar a lâmina de cera inteira.